E estamos ao vivo no Instagram das Mulheres à Obra para mais uma conversa à segunda, aqui com a Mapas Borralho. E já temos aqui as mulheres empreendedoras a dizerem olá. E vamos estar à conversa hoje com a Ana Calha, que já está aqui. Antes de mais, vou-vos apresentar. O meu nome é Mafalda Borralho, nas redes sociais sou a Mapas Borralho, sou estratega de marketing digital e iniciei aqui as conversas à segunda já mais ou menos há 2, 3 meses. Não sei precisar, tenho que fazer aqui um balanço. Tenho apresentado vários tipos de negócios e pessoas ligadas aqui ao empreendedorismo e hoje é a vez da Ana Calha e vamos chamá-la. O pedido à Ana Calha, para quem não sabe como é que isso se processa, nós temos que enviar o pedido ou então enviamos o pedido. Olá Ana, tudo bem? Tudo bem. Sim. Como estás? Bem, bem-vinda aqui às conversas à segunda. Obrigada por estar aqui, sim, poder partilhar um bocadinho daquilo que faço. Olha, Ana, apresentei-te aqui um bocadito, mas não disse o que é que tu fazes. Isso capta a ti. Portanto, Então, o que é que eu... por isso Sim, começamos já a bombar. Eu pergunto quem é a Ana Calha. quem é a Ana Calha? Ok. Ana Calha, em termos profissionais, é professora de inglês e é autora e diretora nos cursos English for Life. Dou aulas de inglês, aulas de conversação, mas atrás disso tudo está uma pessoa para quem desde pequenina era difícil falar, era difícil comunicar, então decidi dedicar-me sempre a perceber o que é isto de comunicar. Comecei por ser jornalista e depois passei a ser professora de inglês porque senti que o inglês podia ser outro veículo para ajudar as pessoas a comunicar. Só que para muitas pessoas em Portugal isto é difícil de fazer em inglês, então o meu trabalho é ajudá-las a estarem à vontade a comunicar em inglês. Porque, sim, sou formadora de diálogo intercultural, diálogo interreligioso, tudo que tem a ver com diálogo é o que eu gosto de fazer porque eu acho que é muito difícil. Não sei se tu concordas, mas eu acho que é muito difícil ter bons É, diálogos. é verdade. Então, diálogos a sério eu acho que é difícil, então este é o meu trabalho. Sim, temos que fazer aqui um. Eu mostro no caderno aqui com perguntas e apontamentos. Então, iniciaste como professora, jornalista e o inglês aparece na tua vida como? Portanto, já disseste que era para te ajudar a comunicar, mas porquê o inglês? Então, eu, aos 6 anos de idade, decidi que ia para a Inglaterra. Disse aos meus pais, logo de pequenina, vou para a Inglaterra. Porque gostava muito de música, não percebia nada, cantava tudo e não percebia. Então, disse, anunciei logo que ia para lá pequenina. A minha mãe diz que é porque ela soube que estava grávida de mim em Londres, não sei se é ou não, não Olha, faço ideia. E depois fui com 18 anos, logo que pude, saí, então estava a estudar cá na universidade, estava a estudar estudos da comunicação e larguei tudo para ir para a Inglaterra. Logo que pude, fui maior de idade, fui-me embora. Estive lá 7 anos. E depois voltei, estive aqui, trabalhava como jornalista na área da música, era correspondente do jornal O Blitz, não sei se conhecias o Blitz, lembro-me. o jornal na altura, e eu era correspondente deles. O meu trabalho era ir a concertos, todos os dias eu juntei a paixão da música com a paixão de ler, escrever e comunicar em geral. Só que voltei para cá e senti esta coisa de ser jornalista na área da música não contribui nada para a sociedade, então decidi dedicar-me à educação. E fui sempre indo mais fundo na comunicação, tanto em português como em inglês. Hoje em dia só trabalho no inglês, mas antigamente trabalhava as duas ao mesmo tempo, português e inglês. Sim. Então o inglês aparece desde pequenina, basicamente. Hoje, sinceramente, dou aulas, por exemplo, estive a dar aulas de conversação todo dia, falo inglês todo dia, a toda hora, com pessoas em Portugal e noutros países, nas minhas aulas, mas também gosto de chegar ao final do dia e falar português, gosto deste equilíbrio entre as duas coisas. Sim. E somos aqui a parceria mais antiga do mundo, se é que se pode dizer assim, não é? Entre o Reino Unido e Portugal. Então, Uhum. explica-me. Claro que o inglês é muito importante, portanto, estamos a Uhum. falar do inglês de Inglaterra e não do Não, inglês americano. estamos a falar de tudo, sim, nas nossas aulas, tanto eu como a minha colega agora, a equipa tem vindo a expandir e as duas acreditamos muito que é importante explicar às pessoas todas as versões, porque não existe nem certo nem errado. E há muitas variantes do inglês em todo o mundo, né? Até há o inglês internacional que é uma mistura de tudo, das culturas locais e tudo. Eu estive nos Estados Unidos a fazer mestrado para ser professora, por isso fui buscar ainda o inglês dos Estados Unidos, então o meu inglês é uma misturada e eu ensino às pessoas todas as variantes que eu consigo.
Acho que é muito interessante. Mal dizer às pessoas, pode ser assim, mas também pode ser assim, também pode ser assim. Eu gosto disso. É interessante, olha, não sabia, sim, porque eu, quando estive nos Estados Unidos, pedi uma palhinha e eles olharam E para mim como se fosse atrasada mental. essa, ou ir à casa de banho, e ir ao restroom e não restroom, o que é restroom? É, exato. É Sim, muito interessante. eu gosto com eles a dizer restroom, vais para a casa de repouso. Olha, aí está uma vertente engraçada, porque tu não sabes, mas eu andei no Cambridge School e fiz até o First Certificate, mas lá está, nós só temos a vertente do inglês de Inglaterra, não temos a outra vertente. E então tu ensinas tudo. Nós ensinamos, queremos ensinar todo, até a questão de, por exemplo, o que é gramaticalmente correto e o que é a realidade do uso em inglês do dia a dia, porque muitas vezes as pessoas que falam inglês também não falam correto. E Sim. coisas que há muito inglês que se vai transformando e o que era correto antigamente, hoje já não é considerado correto. Tudo isso vai variando, né? O que nós queremos é que as pessoas percebam que comunicar é muito do que falar correto, chegar a outra pessoa, sim. Diz uma coisa, quem é o teu público? É estudantes, empresários? A quem se destina aos teus cursos? Quando eu fiz o discurso, eu estou a ouvir um barulho, não sei se é barulho, estou a ouvir um barulho, não sei se. Quando eu criei estes cursos, eu dou aulas desde 2001 e passei por várias escolas, gostei muito, mas sentia sempre que as pessoas em Portugal têm muito medo de falar inglês, o bloqueio de falar inglês. E decidi criar cursos em que damos aulas de inglês, mas trabalhamos o medo que as pessoas têm. Há pessoas há muitos anos que têm esta questão, não sei se tens essa questão, mas há muitas pessoas em Portugal para quem o inglês é mesmo um bloqueio antigo. Sim. E então, nas aulas trabalhamos duas coisas. Damos aulas, mas rapidamente para pôr as pessoas a falar, conseguir vencer o medo de falar. Ok? Na realidade, quem nos foi muito natural são muitas mulheres, porque têm mais coragem de dizer eu estou aflita. Em geral, ok? Isto é uma ideia geral. É mais fácil para uma mulher contactar e dizer eu preciso para o meu trabalho e não consigo. E dizer claramente, estou com esta situação há 20 anos, o meu marido critica, a minha professora criticava, mas mulheres, em geral, preferem logo um e-mail referido a contar a situação. E é para isso que aqui estamos, para ajudar as pessoas a vencer o medo. Isto tem que ser trabalhado. Ok. Então, em geral, são mulheres adultas, só trabalhamos com adultos. Mulheres adultas que querem vencer a questão do inglês há muito tempo. Em geral, também há pessoas que não têm tanto e na mesma conseguem aprender a falar. Sim. Ok. Diz uma coisa, vou-te comparar aqui com o Cambridge School, que é a realidade que eu conheço. O que é que os teus cursos, para além de utilizarem as várias vertentes do inglês, o que é que tu ensinas que se eu quiser aprender inglês ou melhorar, os outros não ensinam? Boa pergunta. Boa pergunta. Vou dizer, quando eu dava aulas numa escola antigamente que se chamava International House, era uma escola muito conhecida, entre a International House, o British Council, o Cambridge, estas escolas todas elas ensinam, têm muitos bons professores de inglês. O que eu sentia que eu podia ajudar concreto é que esta questão de pôr as pessoas tão à vontade que elas sentem que conseguem vencer o medo. Em termos de ensino de inglês, não é tão diferente de uma escola para a outra. Para mim é muito mais a colega que está comigo, a Lia, o nosso trabalho é dar aula de inglês em termos técnicos, eu sei que é mais fácil, ensinar os alunos a não desistir é mais difícil. E é aqui que eu acho que faz a diferença, é ter um professor que está lá connosco o tempo for preciso para baixar esta ansiedade do inglês. Porque em termos de ensinar gramática, o present perfect é sempre o present perfect. Há muitos bons professores no Cambridge, como há muito maus e como há também no International House e no Britânico, há em todas as escolas. Eu acredito que o nosso ponto forte, onde as pessoas sentem vontade, é finalmente eu consigo falar inglês. Porque é diferente compreender inglês, escrever inglês, ouvir inglês e falar. São quatro coisas diferentes. Sim. Olha, está certo. Tu Uhum. achas que no nosso mundo, e claro que sim, que o inglês continua a ser a língua universal, há cada vez mais a necessidade de comunicarmos em inglês? Sim, eu não sei se é certo ou não. Eu não tenho nenhum prazer em particular que eu domino, ou que não tenho nada. Para mim, o inglês é só mais um meio das pessoas conseguirem comunicar com as pessoas que não conseguem, seja no trabalho, seja com os amigos, seja para viajar. O inglês é só um veículo para chegar a outros. E às vezes as pessoas, quando estão a compreender inglês, esquecem esta parte. O que eu quero saber é comunicar. Inglês ou não, não importa muito. Às vezes brincamos nas aulas, se for preciso o pino para se falar inglês, faz o pino. Se for preciso... As pessoas que querem mesmo comunicar fazem tudo, desenham, fazem tudo o que for preciso para comunicar.
Então o que nós queremos ajudar as pessoas é, queres mesmo comunicar ou queres só tipo, isso é uma coisa. Não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer, mas às vezes é importante, se não é o inglês, é realmente uma língua. As pessoas contactam-nos todos os dias, porque querem falar inglês no trabalho e não conseguem, porque vão a uma entrevista e não passam na entrevista porque não conseguem. Isto é a realidade em Portugal, certo? Só que em Portugal pensas que as pessoas falam bem inglês e não é real. Há muitas pessoas que não falam assim tão bem inglês. E depois, não sei se tens essa noção, mas ainda agora fiz um teste mesmo há bocadinho e uma senhora dizia para o emprego que queriam o nível C1. Há muito poucas pessoas que falam nível em português, em Portugal. Pessoas existem nos locais de trabalho de níveis de inglês que não ficam às vezes. É preciso também desmistificar isso. Há pessoas que podem entrevistas pelo nível de inglês que é pedido, e a empresa não fala nível de inglês. E é preciso ter. Eu sugeria sempre, vão ao máximo de entrevistas, porque a realidade é diferente do que está no documento, no anúncios, muitas vezes. Olha, Ana, estou a ouvir aqui com uns cortezinhos, não sei se eu aqui no Algarve, se és tu. Já agora tu estás-nos a falar de onde? Eu vivo em Lisboa, mas com esta situação de Covid eu sou mãe de uma menina de 3 anos, a Joana, e tive que mudar para o campo, para os meus pais, para poder continuar a trabalhar. Então estou aqui desde abril. Olha, boa. É uma maravilha o cheiro do campo. Sim. Dizes uma coisa, uma situação hipotética. Eu Sim. sou uma empresária e agora contatei um cliente chinês. Ok. Uhum. Como é que tu me vais ajudar a comunicar com ele? Ele fala mal inglês, eu também arranho assim umas coisitas e agora Uhum. peço-te ajuda. Como é que tu me podes ajudar? Qual seria a dificuldade? Que não se entendem porque os dois têm mau inglês? Ou porque. Qual seria a dificuldade neste caso? Que as Ok, duas pessoas. boa pergunta. Porque às vezes é mais fácil às vezes falar com uma pessoa chinesa, ou espanhola, ou italiana em inglês, porque sempre aqui não me estão a julgar, ninguém tem expectativas, é ótimo. Em geral é muito positivo que seja assim para as pessoas que têm medo. No nosso caso, os nossos cursos. Porque as pessoas dizem, se eu falar com um francês está ótimo, não me preocupo se a pessoa me está a julgar. Se for americano já me sinto mais com expectativa. Não sei, explica-me só porque é que perguntavas isso. Pode ser que seja que eu não tenha percebido. Não foi nessa perspectiva, mas gostei da tua abordagem. Foi porque não dominávamos a língua, mas de facto apresentaste aqui uma boa perspectiva que é, como eu não domino e o outro lado também não domino, já não temos Sim, medo de comunicar. sim, ajuda muito, sim. Ajuda muito em muitos casos, sim. A pessoa sente-se muito menos estressada e porque a questão do medo não tem a ver com o inglês, tem a ver com a expectativa da pessoa se julgar o tempo todo. Com uma pessoa de outra língua que não domina o inglês, sentimos que estamos todos juntos no mesmo barco, não há problema. Isso pode ajudar. Não sei, em termos de uma pessoa que não fala muito bem e nós se calhar também não, eu sugeria sempre, nas aulas de conversação nós treinamos a fazer apresentações em 5 minutos para treinarmos para a vida real, como no trabalho, por exemplo. E Sim. uma coisa que é saber explicar às pessoas é simplifique. A tendência é eu traduzo na minha cabeça do português para o inglês e quero encontrar aquela palavra exatamente igual. Isto não vamos então temos que saber dar a volta e ajudar as pessoas a treinar, a simplificar. Se estamos a falar com uma pessoa que fala pouco inglês, vamos lá encontrar um ponto em comum de baixar a expectativa do inglês, os dois em conjunto, por exemplo, se calhar. Sim. Olha, Portanto, muito interessante. Então, já percebi onde é que os teus cursos são aqui diferentes uhum. daquele que eu tirei, que foi o Cambridge, que é o julgamento Ok. do inglês. E é verdade, tu tens toda a razão. O americano, e quando nós conhecemos pessoas que vivem lá, passam o tempo todo a corrigir. Tens Por toda a exemplo, razão. por não ser, nós é que já achamos que vamos ser julgados, é sobre nós. O trabalho que nós fazemos nas aulas com a pessoa é em conjunto, os grupos são até com pessoas, nas aulas de conversação, são bem pequeninos, para as pessoas estarem ali num espaço íntimo, todas do mesmo nível, e todas perceber que se estão a julgar interiormente o tempo todo. Em vez de estar a desfrutar, estão sempre todas a criticar, porque erram. E achamos que os outros nos estão a julgar muito antes de nós nos julgarmos, e nós temos que ir mexer aqui um bocadinho dentro para rirmos desta nossa, todos temos, e nos julgarmos muito. Então vamos baixar este perfeccionismo nas aulas. Ok. Então, pelo que eu percebi, os teus cursos também vão tendo níveis, vão evoluindo. Sim. Todos os níveis de inglês. As pessoas podem começar onde estiverem, mas entram, fazem teste diagnóstico e vão se juntando ao nível que for o delas e depois vão subindo e vão fazendo até quererem, não têm a obrigação de ficar. Tenho pessoas que começaram comigo lá no princípio e vão andando até onde elas sentem que é o ponto que elas querem, né?
Ou então porque a Ok. vida muda, as pessoas mudam e podem parar à vontade. Tu também, por exemplo, tu também ensinas a comunicar com um determinado tipo de negócio ou é Sim, geral? sim, o que nós dizemos às pessoas, a partir do nível intermédio para cima, o nível intermédio é onde a pessoa já é independente, erra ainda muito, mas consegue conversar. Mais ou menos consegue conversar. A partir daí para a frente, nós dizemos aos alunos: escolham os vossos temas, escolham os temas de conversação e nós preparamos o vocabulário para expandirem. As pessoas normalmente trazem das áreas que elas querem. E mais interessante, para mim, mais interessante como professora é 4 pessoas, 4 áreas de comunicação a aprender 4 tipos de vocabulário de outras pessoas também. Então, para mim é interessante isso. Eu digo sempre aos alunos, por favor, eu não sou a única professora aqui, vocês têm 3 outros professores, ou 2 ou 3, que vos podem ensinar o vocabulário de outras pessoas, porque elas trazem uma experiência de vida diferente da nossa, não é? E trazem outro vocabulário. Sim. As pessoas ficam muito Diz-me, chateadas, as pessoas dizem, porquê é que eu quero falar inglês e não me aparece aquela palavra? Porque não temos, muitas vezes não temos. O vocabulário nunca acaba. Quanto mais experiência de vida, mais temos. Mas isso nunca acaba, o vocabulário, nem nós em Portugal. É. olha, dá-me um exemplo, deixa-me pensar, uma palavra que seja diferente, que eu sei que o metro é diferente na Inglaterra e nos Estados Unidos, e a Austrália, que ninguém se lembra que na Austrália também temos o inglês, também é diferente. Eu não tenho quase nenhum contato. A minha melhor amiga é australiana, mas nunca falamos, ela viveu cá e falamos assim uma mistura de inglês e português. Como é que, eu não tenho muita noção do inglês da Austrália, não tive muito contacto. Mas estás-me a perguntar de Inglaterra e dos Estados Unidos, por exemplo? Pode Por ser. exemplo, sim, há muitas, né? Pode ser, sei lá, flat apartment, né? Temos apartamento e temos Sim. flat na terra, né? Temos trash e temos garbage ou rubbish. Temos estas 3, lixo, pode ser estas 3 versões. Temos, por exemplo, uma coisa que é engraçada, é chips. Chips em Inglaterra, batatas assim, batatas nossas tradicionais em casa, e temos chips nos Estados Unidos, que são as redondas, tipo pala Ok. pala. O que é que vão pedir? É importante sempre ensinar todas essas variantes, porque às vezes engano-se. Há muita coisa, agora não dá a dizer à cabeça, mas há muitas palavras. Muitas mesmo. Falamos da casa de banho há bocado. Exatamente, esta é boa, eu gosto dessa, sim. Sim. Sei lá, a pessoa aprende inglês e aprende, sei lá, diz WC, mas vamos aprender toilet, ou restroom, ou loo, go to the loo, I'm going to the loo. O que é loo? A Inglaterra diz I'm going to the loo. Mas nos Estados Unidos, se dissesse isso, não sabias, não é? Sim. Tipo, depois de viver em Inglaterra, chegar aos Estados Unidos, não quer dizer que saibas inglês, que sabes comunicar lá. Percebes que há muita coisa que não sabes no dia a dia. Eu tive muitas surpresas, não é? Não saber. Sim, é verdade, eu tive várias surpresas. E olha, foi uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo. Achavam que eu era de lá. E depois, como eu estava na casa de um cunhado e passeava o cãozinho todos os dias, perguntavam-me direções. Eu tinha de dizer: olha, eu não sou daqui, não sei onde é que estou. Era engraçado. Dar indicações, direções em inglês não é fácil. Dá-las corretamente não é nada. Estou a achar o teu curso muito, muito interessante. Portanto, vou-te trazer um bocadinho aqui para a minha realidade, que é o marketing. Se eu Ok. quiser agora ter um cliente nos Estados Unidos, que dicas é que tu me vais dar para eu conseguir vender o meu produto lá? Temos que primeiro estudar o inglês da nossa área, é importantíssimo percebermos o inglês da nossa área, saber o inglês americano, se vamos para os Estados Unidos, porque as expressões vão ser diferentes, não é? O que podemos fazer mais? As pessoas que me contactam querem expandir o inglês, não tanto, querem saber, querem dominar o vocabulário da minha área. Outra coisa que eu conheço, há pessoas que são muito boas na área delas, muito mais na comunicação do dia a dia, de ter uma conversa de ser humano para ser humano. E então o que lhes falta é isso, dominam, leem muito na área delas, são muito boas tecnicamente, mas não conseguem falar sobre ir almoçar. Então acho que é importante falar das 2 coisas, ter conversas humanas e depois dominar a nossa área, não é? Para onde nós vamos. As 2 coisas. Então há alunos que pedem nas aulas, vamos fazer simulações, vamos para um restaurante. Eu tenho um sonho um dia de fazer aulas em que vamos assim para a vida e vamos, sei lá, havia algumas pessoas que me diziam, olha, vou-te pagar para irmos a Londres, não falamos inglês um fim de semana, só para irmos para a acho que é para as pessoas fazerem estas experiências de, sei lá, de tentar praticar na vida real, é importante. Olha, para quem está a ouvir e chegou agora, estamos a falar com a Ana Calha, que Uhum, tem a empresa English for Life. Está uhum. correto, certo?
Quando puseste lá English for Life Portugal, eu fiquei com a ideia que é um franchising, mas não é. Não, acho que é uma empresa canadiana, eu vi, quando eu estava a pensar se ficava com o nome, se não, nunca me preocupei muito. Em Portugal penso que não há. Há uns livros da Oxford que têm este nome. A razão porque os cursos chamam English for Life tem várias razões, mas a essencial é que eu quero que as pessoas aprendam inglês para a vida real. Não só quando dizem está tudo bem, mas quando está tudo mal, quando estou muito chateada, quando estou triste. É bem real, liga o computador, nós estamos online. E as pessoas ligam o computador e podem estar em qualquer estado de espírito e vamos falar sobre esses todos, não só sobre as coisas bonitas da vida, quando está tudo bem. Tem que ser mesmo usar na vida real, porque muitas pessoas percebem inglês, mas não sabem falar destas coisas todas. É por isso que se chama English for Life. Sim, para ser mesmo para. Uhum. Diz uma coisa, tu agora, por causa desta situação que falaste, que mudaste para o Uhum. campo, as tuas aulas são todas online? Sim, há já muitos anos que já são quase desde o início. Houve uma altura, mesmo no princípio, que eu pensei vou fazer os dois formatos, mas os alunos estão em todo o país, estão nas ilhas, estão noutros países, não é preciso ter aulas mais. Já há 3 ou 4 anos que estão só online. Sim. É curioso, quando eu mudei, agora com a situação, com esta pandemia, eu pensava que ia ser mais fácil, mas como uma bebê é em casa, aulas online, tenho que parar tudo, não dá para trabalhar. E então, estar online não foi nada benéfico neste caso, mas tive que mudar e resolver, sim. As aulas estão todas online, as pessoas estão em grupos pequeninos, vêem-se todas e conversam e fazem apresentações e tudo em conjunto. Portanto, são online, como eu costumo dizer, são online presenciais, não são aulas gravadas. Não, 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 estamos mesmo ali. Ainda hoje houve apresentações, uma pessoa falou sobre a morte do pai, outra pessoa falou sobre o que é ter objetivo no negócio. Cada pessoa explora as áreas que nestas apresentações, por exemplo, querem, e há pessoas que se ri-se, chora, se ri-se muito, irritam-se, fazem tudo. Sim. Eu acho que as pessoas às vezes têm a dúvida se a tecnologia não cria uma barreira. Nas aulas, absolutamente não cria barreira nenhuma. As pessoas conhecem-se fora das aulas, quando é preciso. Agora perdemos a Ana de vez. Estão interrompidas Ah, com a chamada. parece que voltou. Ah, foi uma chamada. Foi uma chamada, uma dica importante. Quando estás a fazer um live, vais lá ao telefonezinho e depois está lá uma função que é não incomodar, com sentido proibido. Vais Eu lá, vou já. vais lá para Exato, essas coisas. já está, peço desculpa. Só tenho feito lives tudo no Facebook, até hoje nunca tentei, porque nunca apareceu a hipótese de fazer o Instagram, peço desculpa. Sim. Ok, diz uma coisa, tu estás presente em que redes sociais? No Instagram? Instagram, no Facebook, tenho o meu site já há algum tempo e não senti ainda necessidade de mais, nem no LinkedIn, não senti. Não, tenho lá, mas nunca trabalhei muito a fundo. As pessoas que me contactam mais são muitas no Facebook e o Instagram cada vez mais, está a aumentar sempre mais. Sim. Ok. Se eu quiser fazer uma aula tua, é em que formato? É formato plataforma ou dás diretamente num grupo do Facebook? As aulas connosco? Sim. Sim. As pessoas começam por fazer um teste diagnóstico e depois usamos o Zoom para dar as aulas. As aulas são todas com o Zoom. Sim. Sim, já sou Ok, bastante. As ok, pessoas estão, ok. cada um, ajudamos as pessoas a instalar, é muito simples, muito simples para instalar e estamos ali a acompanhar com todas as dificuldades de tecnologia que às vezes surgem, estamos ajudando em tudo o que é preciso. Diz uma curiosidade, agora com este tempo da pandemia, houve mais gente que procurou para querer Sim, expandir o seu negócio sim. para fora do país? Inicialmente, vários alunos tiveram que parar porque perderam imediatamente o emprego e foi difícil para eles. As pessoas costumam dizer que estas aulas são o momento que elas têm para ela durante toda a semana para ter conversas a sério, mas em inglês. É o que elas dizem Sim, sempre. sim. Então é difícil cortar com isto, que é o momento que elas dedicam à vida delas. Mas várias pessoas pararam as aulas, várias já voltaram depois e neste momento muitos pedidos. O que eu sinto com a minha equipa que tenho agora é que as pessoas estão um bocadinho reticentes se vão ter condição financeira no próximo ano ou não, mas estamos a sentir isso, mas muita vontade. Muitas pessoas a dizer eu preciso já do inglês, preciso já, porque estão a pedir, continua a ser muitos contactos. Sim. Isso é bom. Eu tenho um bocado de noção do que é que se passa em Portugal, porque se a mim, eu não sou a única escola do país, há tantas, não é? Se a mim me Sim. contactam diariamente com inglês e dizer eu preciso falar inglês porque eu não consigo, este é um tema muito comum, só que as pessoas pensam que são só elas que têm esta questão. Mas é tão comum, a quantidade de pessoas que não conseguem de facto comunicar em inglês. Sim.
Dá para ver nas Mulheres à Obra no grupo de Facebook a quantidade de pessoas que pedem e que há resposta para pessoas oferecerem aulas de inglês. Ok. E dentro do nosso país há empresas que também só comunicam em inglês, correto? Sim, sim, claro, claro. E há empresas que têm a casa-mãe, noutros da Inglaterra ou nos Estados Unidos, em que se exige isso, certo? Mas mesmo assim, o nível de inglês não é o que se pensa. Há um estudo que foi feito há um ou 2 anos em que dizia que Portugal é o 12º, penso, o país que se fala melhor inglês. Há assim, um nível bastante elevado. Mas quando Sim. se vai a fundo no estudo, os testes que foram feitos são escritos. E as pessoas esquecem que se escrever não é a mesma coisa que falar. E ficam chateadas com elas. Porque é que eu percebo e não falo? Nós temos que desconstruir isto, porque é normal falar ser mais difícil, porque falar é público, faz à frente de outras pessoas, mexe Sim. connosco. Escrever é cá dentro, com o Google Translator, mandar uns e-mails, é outra competência diferente. E precisamos trabalhar isso, porque eu não sei se acontece, mas a mim, eu explico sempre às pessoas, eu não tenho com o inglês este medo, mas tenho na relação com o meu corpo, por exemplo, esta sensação de que não queremos mostrar quem somos. Eu não vou pedir às pessoas nas aulas para partilharem dificuldades que eu não partilho. Então nós estamos aqui todos juntos a perceber, andamos todos com capas e capas a fingir que dominamos a situação, não é preciso. Podemos tentar estar mais à vontade com quem somos. Este é o trabalho nas aulas de inglês. Já te aconteceu alguma vez, por exemplo, um inglês pedir-te Uhum. ajuda para poder comunicar para o público americano? Não, nestes cursos não. Às vezes acontecia nas escolas onde eu estava, mais projetos maiores, acontece, mas não, nunca acontece, não acontece. Acontece pessoas que falam muito bem inglês, quase, quase native, e ainda assim sentem que não conseguem comunicar. Isso acontece nas pessoas de cá, pessoas, e que mesmo assim sentem que não conseguem falar, têm esta barreira. Mas não, até agora nenhum tem. Não, aparece professores a oferecer para dar aulas de inglês, pessoas de outros países a oferecer para dar aqui, mas não, nunca me aconteceu. Acho tão interessante e tocaste logo isso no princípio da dificuldade das pessoas não conseguirem falar o inglês. Vocês trabalham primeiro uma postura, uma presença e depois é que é a língua, como é que se processa? Em paralelo, todo o tempo em paralelo. O que acontece rapidamente, há dois momentos. Um primeiro momento é as pessoas começarem a baixar a ansiedade e perceber que falam mais inglês do que pensavam, ou que, mesmo com pouco inglês, já podem ir para a vida. Esse é o primeiro momento que demora algumas semanas. O momento a seguir, em paralelo, sempre é mais e mais inglês, porque não é, às vezes não temos mais inglês, certo? Não temos suficiente, temos Sim, que aprender mais. Mas isso é uma coisa contínua, mais a longo prazo. O que é mais importante e que rapidamente as pessoas vão sentindo é, eu estou-me a julgar cada vez menos, já estou mais à vontade, já me rio mais dos erros, já estou na aula, as pessoas estão nas aulas às vezes ao princípio e estão, ai lá eu estou sempre a errar. Este julgamento, precisamos de resolver isso. E trabalhando, há uma série de dinâmicas que fazemos nas aulas, vídeos que vemos, coisas que vamos falando. E o facto de estarem em pequenos grupos, porque as pessoas podiam estar em aulas sozinhas, podiam perguntar porque é que estão sozinhas connosco, certo? Porque o que eu acredito é que falar tem que ser feito em comunidade, tem que ser feito com outras pessoas. E só com o professor é muito quentinho, é demasiado aconchegante. Tem que quebrar do inglês, é bom estar com outras pessoas que estão no mesmo barco e conseguem dizer de fora, mas tu falas bem inglês, ouvirmos uns aos outros. Esta comunidade pequenina ajuda as pessoas a desbloquearem muitas coisas, não se sentirem sozinhas neste processo. E perceberem que têm os mesmos erros e perceberem que tanta coisa na cabeça. É muita desconstrução da cabeça do que é que nós achamos. A nossa língua-mãe não é inglês. Nós não temos que falar inglês com uma pessoa. E as pessoas muitas vezes nem tentam falar porque julgam-se tanto e nós temos que tirar esse julgamento. Olha, deixa-me aqui olhar para o que eu escrevi. Começaste por dizer que trabalhaste na Bliss Ainda bem, e sim. que comunicaste o público inglês, mas agora, estando aqui neste lado, numa vertente mais oral, se é que se pode dizer, é completamente diferente, é uma realidade diferente daquilo que tu começaste. Quando eu comecei como jornalista, Como jornalista e na língua inglesa. quando eu fui para a Inglaterra, por exemplo, eu era aluna de 19, 20 de inglês na escola. Inglês. Mas chegar à Inglaterra não percebi imensas coisas, porque saber fazer testes é uma coisa diferente de falar, certo? Então o primeiro ano na Inglaterra foi de perceber o que é isto. Sentido do humor eu não percebi nada, pronto, foi adaptar. 7 anos, passado tempo, obviamente que já dominava a situação, mas estar num país e falar é muito diferente do que estar numa aula de inglês, e por isso é que nós temos que chamar For Life, porque eu quero ensinar às pessoas o inglês mais real possível, com tudo o que for preciso, para eles perceberem, porque não é igualzinho, obviamente, a estar em Inglaterra, não é?
mas é possível simular muitas coisas. Pois eu esqueci-me que tu falas inglês desde a barriga da mãe. É verdade. Não, não falo. Já pensas em inglês. Não, não. Eu digo para as pessoas, eu lembro da primeira, as pessoas dizem, porque é que eu penso em inglês? Porque é que eu estou sempre a traduzir? Eu não queria traduzir, demora tempo. No teu caso, estavas a falar, né, de Cambridge, demora tempo. Chegámos a uma altura em que não pensamos em português. Eu lembro-me, estava sentada na sanita a primeira vez que eu pensei em inglês, lembro perfeitamente disto. E lembro-me do meu primeiro sonho em inglês, lembro-me desses momentos assim que vamos evoluindo. Começa a ser mais as duas línguas misturadas. Há uma senhora que me contou há pouco tempo, o trabalho dela é estudar o cérebro, uma parte do cérebro qualquer específica. Ela disse, se as pessoas soubessem o bem que faz aprender uma língua, qualquer língua nova. E eu disse, eu vou entrevistá-la, quero entrevistá-la porque nós dizemos isso aos alunos, mas eles não acreditam, porque falar uma nova língua ao cérebro torna-se muito elástico, né? Torna muito flexível e ajuda-nos em muitas coisas. Eles não gostam desse processo de tornar-se elástico e de errarem, tentarem, mas é possível fazer isso e ajuda muito. Olha, eu andei no Cambridge porque quis ter um nível de inglês superior, mas foi no colégio que eu comecei a aprender e era a Miss Sab e ela ensinou-nos a pensar em inglês. Ah, que bom. Então é-me automático falar e também sonho em inglês, sim, de vez em quando. Sonho em inglês. Mas é mais em português, não é? Não é assim, varias mais de uma língua. Se eu sonhasse em francês, eu começava a rir. Como é que te sugeria que ela te ensinava a pensar português? O que é que ela vos dizia? Lembras? Não, Não. uh, tive inglês desde o primeiro ano, foi a língua que eu escolhi. Não me lembro. Lembro-me que cantávamos muito e deve ter sido daí Ok, ok. a cantar. Há várias aplicações em que as pessoas podem hoje em dia cantar em inglês, mesmo sem perceberem, aprender a entrar na canção e tentar apanhar o ritmo das palavras todas juntas. Eu sou muito fã disso. Eu cantava ABBA na altura, cantava os ABBA com 4, 5, 6 anos, não percebia nada. Só que o que me fez a mim foi o inglês, o som do inglês ficou muito natural. Por isso as pessoas às vezes usam as canções de maneira errada, querem perceber as palavras todas. É bom aproveitar, cantar e soltar-se para entrar naquele ritmo da melodia do inglês, que é diferente do português. Né? É uma boa. Canções é das coisas melhores que há. Sim, eu gosto de perceber o que é que eles estão a cantar, é verdade. E agora disseste uma coisa que voltou à minha infância, que era, eu queria tanto saber o que é que eles estavam a cantar. Lembras-te da Laura Pausini, que é em italiano? E eu fui ler as letras para ver se percebia o que é que ela dizia em italiano. Eu traduzia, havia, talvez ainda haja, não sei, de revistas de música inglesas, porque era tão apaixonada por música, ainda sou. Eu lia jornais ingleses e não tentava traduzir tudo, só que chegava aos palavrões e eles punham C, estrelinha, estrelinha, estrelinha. Eu não sabia o que é que foi viver para a Inglaterra e começou a ver os palavrões. Era aquilo que estava lá no jornal. Nós vamos querer perceber tudo, mas há coisas que não dá para perceber logo, sim. Olha, Ana, eu gostava de contar-se assim, uma história engraçada que tenha acontecido uh, enquanto professora. Ui, Será tantas que coisas. podes partilhar? Deixa eu ver. O meu dia a dia é assim, eu não sei quando lembro agora de uma coisa específica, mas o meu dia a dia é assim. Estou em casa, estava em Lisboa e agora estou aqui, estou fechada num espaço o dia todo, a ter aula de conversação, e no final do dia aprendi mil coisas com as pessoas, porque as pessoas trazem temas diferentes, experiências diferentes. Por exemplo, no Covid, as pessoas, neste momento eu consigo ver que as pessoas têm todas opiniões completamente opostas. E as pessoas estão nas aulas e uma acha que é conspiração, cada pessoa tem uma experiência daquilo que está a seguir a acontecer na vida. Para mim, o mais interessante, há tantas coisas que se passam nas aulas, pessoas que estão, por exemplo, há grupos que as pessoas estão juntas desde o princípio do inglês, da A1, primeiro nível de inglês, e já se divorciaram, já tem alguém na família, já casaram de novo, já arranjaram um emprego novo e acompanham-se nesta onda umas às outras. E nestas emoções todas. E em inglês, tudo isto é inglês, não é? Então é fantástico poder acompanhar as pessoas. Acontece, sei lá, acontece a tecnologia, por exemplo, acontece alguém, já aconteceu uma aluna cair da cadeira e ficarmos congelados com o ar e não saber o que é que se acontece. A tecnologia mexe muito com isto tudo, ok? Passam gatos, passam crianças, passam tudo quando estamos nas aulas, mas tentamos criar um espaço que as aulas não sejam afetadas por isso, mas ao princípio acontecia muito, eu não percebia nada e acontecia. Acontece muito. Deve ser divertido o que tu fazes. E a tua filha já fala inglês?
Não, eu ensino-lhe inglês, mas não da maneira de ensinar na escola. Quero que o inglês para ela seja uma coisa de que ela me vê e ter, só como uma brincadeira por agora. Porque eu acho que em Portugal as crianças começam cedo, mas muitas vezes é os pais a expectativa de, como eu não falo inglês, os meus filhos precisam de falar inglês rapidamente. E o que eles aprendem na escola, quando são pequeninos, é muito pouco ainda. Né? Há muita expectativa dos pais de rapidamente têm que conseguir falar inglês. Eles vão aos poucos. Minha filha tem expressões que já só diz inglês porque faz parte do dia a dia, no nosso dia, mas como brincadeira tudo ainda. Muitas canções, ela diz: estou aqui a cantar em inglês, agora estou a cantar em português e não se percebe nada do inglês, mas ela está a fazer o que eu fazia: canta, canta sem perceber nada do que é que está a dizer. Muito, muito giro. É interessante aquilo que acabaste de dizer. Os pais, como não tiveram inglês, querem que os filhos aprendam. E então tu estás a dizer que não aprendem de uma forma correta, é-lhes forçada a aprendizagem? Boa, assim, boa pergunta, porque eu tenho vários alunos que me dizem: não quero que os meus filhos passem o que eu estou a passar com o inglês há tantos anos. Então põe-nos nas escolas inglesas e é tudo ótimo, certo? O que eu sinto é, por exemplo, eu dava aulas há muitos anos a crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, aulas de inglês. E o objetivo para uma aula de inglês de uma criança de 2 anos é uma palavra por aula, ok? Sim. Mas de facto aprendiam nas aulas era tudo o que eu dizia extra, sem ser as cores, era dizer please sit down ou let's close the door, qualquer coisa assim. E eles estão a captar é tudo o que é mais natural, não é tanta dinâmica da sala de aula, daquilo que estamos ali com o objetivo para lhes ensinar. E eu não sei se em Portugal, eu vou dizer uma coisa que as pessoas não concordam, mas eu não sentia tanta necessidade para a minha filha nem com 2, nem com 3, nem com 4, porque eles não vão de facto aprender como bilingue, vão aprender de vez em quando. E vai depender muito dos professores, mas eu não sinto essa necessidade com a minha filha, por exemplo. Acho que pode ser uma coisa menos. Não pôr tanto peso à criança. E depois, na escola onde eu estava, na International House, fazia uma coisa que eu achava ótima, porque os pais, a criança tem aula de inglês e chega a casa e os pais perguntam: o que é que aprendeu? E a criança tem logo que explicar tudo o que é que aprendeu em inglês. E na International House diziam sempre: não ponham a expectativa de que a criança tem que ser um papagaio que chega a casa e diz tudo. Eles depois vão fazer o oposto, não vão contar nada do que é que aprenderam. Deixa-nos naturalmente e dizer coisas em inglês, do que é que mais natural. Acho que é uma expectativa. E rapidamente aprender, não tem que ser assim, desta maneira, eu acho. Isto é a minha opinião. Tu achas que daqui, vamos aqui, um futuro não muito longínquo, mas eu vou pôr um bocadinho mais longo, daqui a 10 anos, todos, a 10 anos até acho que é bastante, mas pronto, vamos ser aqui muito otimistas. Ou sabes inglês ou não comunicas? Achas que vai ser assim? Estás-me a perguntar se eu acho que vai ser assim? Sim, sim, acho que vai ser assim. E que a tua experiência te diz. Ah, as pessoas sentem mais isso. Ainda agora uma senhora me estava a dizer hoje que sente que os mais jovens no local de trabalho dela todos dominam o inglês. Também não é verdade, é outra ilusão, porque eles não dominam, por exemplo, a escrita, dominam a fala muito mais, mas não dominam a escrita, são mais fracos na escrita, em geral, os jovens. Mas há muita expectativa de que o inglês vai continuar a ser. Temos o mandarim, temos tudo, mas não é tão global, é uma coisa mais localizada. Sim. Continua a ser a língua que as pessoas sentem. Se eu não tenho, por exemplo, tenho muitos alunos brasileiros que chegam aqui e não conseguem fugir ao inglês. No Brasil conseguem, aqui não conseguem, em Portugal não se consegue fugir. Porque mesmo num café é preciso saber falar com os clientes e com os turistas. É muito dominante, em Portugal pelo menos. Não é em todos os países, mas em Portugal é. E depois Sim. e também somos muito críticos, não sei, das figuras públicas, se erram um bocadinho em inglês, toda a gente salta em cima delas. Nós não somos ingleses, nós não temos que ter aquele nível de inglês. Desculpa estar a batalhar nisto, mas claro que vão esperar que saibamos falar inglês no futuro cada vez mais, mas não tem que ser o inglês que nós imaginamos que tem que ser para ter boas conversas. Não é preciso esse nível de inglês. Se tivermos, ótimo, mas não é preciso isto para ter conversas a sério. A partir do nível intermédio para cima, as pessoas conseguem comunicar com bom inglês. Isto é Ok. a minha experiência. Mas eu vejo no dia a dia, por exemplo, tu tens o Facebook, que Uhum. claro que depois tens a língua para várias línguas, não é? Mas a primeira versão aparece em inglês, tudo que é redes sociais aparece em inglês, tudo que é software aparece em inglês, tudo que aparece em primeiro lugar aparece em inglês. Então a Uhum. minha pergunta é, ou tu sabes inglês, ou ficas um bocadinho para trás à espera da tradução. Exatamente. E as pessoas mais velhas, mais difícil é, certo? Quanto mais velhos, mais difícil essa questão. Sim, vamos saber, por exemplo, esta área que tu trabalhas, não é preciso dominar o inglês, imensamente técnico. Pode ser é que não precises saber depois o outro inglês fora da tua área. Se calhar vais precisar de saber o inglês da tua área muito bem.
Mas eu também acredito que é importante no trabalho saber ter conversas, não é, com as pessoas. Mas, Sim. sem dúvida, se as pessoas me contactam tanto, tanto, tanto para aulas, e agora quando me contactam, passados 5 anos, já sabem que vêm tratar do medo também, quer dizer que todas as outras escolas também são contactadas constantemente. Há muita necessidade. E há outra coisa, as pessoas pagam tanto dinheiro e passam de curso em curso e sentem que não mudaram nada. Isto é outra realidade em Portugal. Que as pessoas, uma coisa que as pessoas me dizem quando me ligam é: eu preciso de inglês para o próximo mês. Eu digo: não existe isso. Que as pessoas gastam dinheiro a prometer, aprende inglês num mês, aprende. Esta necessidade das pessoas precisarem tanto, como tu estás a dizer, para as redes sociais e tudo, as pessoas esperam que de repente magicamente vão aprender inglês. Isso não existe. Dá trabalho aprender. E E depois temos aqui uma outra realidade, que não sei se quem está a ouvir sabe, tu vais para os Estados Unidos e vais para a Flórida e trabalhas e vives e não precisas do inglês. Não há é coisas aqui um. mais do que noutros países, é verdade. É verdade. Sim, eu fui para a Califórnia, quando mudei para os Estados Unidos, e fui definida logo lá, não como Caucasian, não como branca, mas como Hispanic, era o meu título. Passei a ser hispânica porque era tudo Portugal, Espanha era tudo a mesma categoria. E fui tratada como mexicana, quando lá cheguei, né? Fui tratada como aquilo que achavam que eu era, pelo meu cabelo, por tudo. Ah, e isto fez com que as pessoas me empurrassem para a comunidade mexicana, que não tem que falar inglês lá. As pessoas conseguem Exato. viver num país de 20 anos e não falam uma palavra de inglês. Minha melhor amiga que eu referi na Austrália, o pai dela está na Austrália há 40 e tantos anos, nasceu aqui e não fala inglês. É possível. Isso é, desculpa estar a avançar, mas se quiseres eu paro também, mas isso é Não, outra não. ilusão. As pessoas têm a ilusão que eu vou para a Inglaterra 6 meses e fico a falar. A maior parte das pessoas que mudam para outro país, porque sentem saudades de casa, começam a procurar amigos portugueses, começam a procurar amigos brasileiros e saem de lá e não falam inglês na mesma. Cuidado que só ir para o país vai-se falar inglês. Não é correta essa ideia, às vezes. Sim. É É preciso ir verdade. é preciso ir decidido a eu vou estar na comunidade inglesa, a errar todos os dias, e também a aprender gramática, porque falar, muitas vezes saímos a falar muito mal, porque a maior parte das pessoas em Inglaterra também não fala bom inglês, que é outra fantasia também. Que ir para a Inglaterra vamos falar muito bem inglês. Os taxistas em Inglaterra diziam-me sempre: você fala melhor inglês que as pessoas aqui. Eu não falava nada, mas muitas pessoas falam só broken English, falam só para sobreviver no dia a dia. Então, desculpa, estas coisas que eu acho que as pessoas têm muitas ideias de ai, o meu inglês é tão mau. A realidade no mundo não é tão maravilhosa como nós pensamos. O É meu, verdade. como tu estás a dizer, o inglês é tão preciso, só que as pessoas muitas vezes vão só sobreviver nas suas áreas de trabalho. Não vão dominar a língua como se pensa que as pessoas dominam. E para mim isso foi um peso, tira um bocadinho do peso que as pessoas põem elas próprias. Olha, é bem verdade aquilo que acabaste de dizer. E eu tenho Uhum. uma amiga que ela estavam preocupados porque eles têm que saber o hino para se tornarem Exato. cidadãos americanos e ela não cidadãos americanos e ela não sabe uma única palavra em inglês. E aquilo Ela foi um está problema. Na para, Flórida. para ser cidadã, é isso? Para ser, Agora já tenho, mas sim, na altura não. E continua sem saber falar inglês. sim, eu Ou dei fala muito pouco. Eu dei aulas na Califórnia, nas escolas públicas, a pessoas que acabam de chegar aos Estados Unidos e que não, desculpa, não acabaram de chegar, vivem lá, mas são os filhos que falam inglês e os pais não falam. Então decidem voltar à escola para aprender inglês. E eles dizem-nos sempre, estas pessoas têm uma experiência de vida gigante, mas não falam uma palavra, porque os filhos é que fazem tudo por eles em casa. Porque há bairros, tu sabes, bairros inteiros, que é os bancos são, sei lá, búlgaro, o banco é búlgaro, é tudo daquelas comunidades, não tem que Tudo. falar. É, Olha, focaste aqui uma coisa interessante. Eu sei que estamos a fugir um bocadinho ao tema, mas são as comunidades que surgem dentro dos próprios países, claro, aquilo uhum, que tu estavas a dizer, para sobreviverem porque não falam a língua. sim. E isso também vai fazer com que se fechem e que Fecham-se. não estão Fe- atentos à reação do mundo. Fecham-se e depois são impedidos de votar da mesma maneira, são mais facilmente controláveis, não conseguem lutar pelos direitos deles da mesma maneira, mas são todos os guetos que se criam, não é? Comunidades completamente É. separadas. Eu lembro-me em Los Angeles, claramente, tudo bairros separados para cada cultura. E isso causa muitos problemas, sim. É Muito interessante grande. tu viste isso em LA, eu também vi isso
na Flórida. Então, achei que era só lá, mas pelos Não. vistos é nos Estados Unidos todos. É um- Olha, Ana, interessante estar a falar com alguém que desde pequenina queria ter uma certa profissão e depois o seu sonho menina torna-se realidade. É muito interessante. eu E não queria ser muito parabéns. Sim, não queria ser professora, eu ainda não me sinto professora quando eu estava a escrever aqui para pôr o que é que eu faço. Professora para mim é uma palavra muito pequenininha, porque o que eu acredito que eu sou é facilitadora das pessoas criarem pontos com outras pessoas. O que eu mais gosto é criar pontos com pessoas. Por isso, eu acredito que se as pessoas querem mesmo criar pontos com outros, fazem o que for preciso para comunicar e ficam menos ansiosas. Eu acho que professora, porque eu sinto que só estou aqui, claro que dou inglês, claro que eu sei ensinar gramática, e ali é a mesma coisa as duas fazemos e as minhas colegas que vierem no futuro também, mas a questão é conseguir mesmo que as pessoas percebam o que é criar pontos. Eu não sei se concordas, mas eu sinto que cada vez temos menos tempo para falar, a sério, ter conversas. E ainda por cima perceber que se consegue fazer em inglês, porque as pessoas acham que eu nunca vou conseguir ter uma conversa em inglês. E elas saem das aulas e conseguem comunicar sobre todos os temas do mundo. Só que vamos limitar ao vocabulário que têm para o nível delas, né? Depois vamos expandir e expandir. Eu sou muito fã de comunicação. Então, acho que é tão difícil falar bem. Na minha família eu sei a dificuldade que é comunicar, por isso é difícil ter boas conversas. Sim. Mas é muito interessante porque tu queres partilhar essa ideia de comunicarmos e que é também um bem comunitário, mas queres fazer em inglês, não queres fazer em português, tanto queres abranger o mundo. Eu quero porque eu sinto saber ensinar, não é só saber falar inglês, saber ensinar inglês, que é outra coisa, não é? Eu fui estudar na Califórnia para uma universidade muito específica que se chama, é japonês o nome, é Soka Education, é Educação para a Criação de Valores. E como é que, através de tudo o que nós fizemos, conseguimos criar pontos com as pessoas em todo o mundo. E é nisso que eu queria, com as pessoas, ajudar as pessoas a criar pontos. Eu tenho. Posso, desculpa, dá-me só um segundo, eu vou contigo, está bem? Estou aqui com uma questão. Opa, aqui Peço desculpa, está bem? Estou aqui com um problema. mas vais voltar rapidamente. A internet é assim. Pronto, a Ana já está. Às vezes a internet no campo tem estas coisas, peço desculpa. Mas é o que eu gosto online, é estas coisas que nós não Sim, dominamos. e mais uma vez, é a mesma coisa que nas aulas de inglês, é quem é que são as pessoas que conseguem, com os erros todos, dizer eu estou aqui a dar o meu máximo, em vez de estar o tempo todo a eu não consegui, ai que porcaria que eu falhei, este diálogo interior que nos vai destruindo. Mas fazemos o máximo que conseguimos o tempo todo, acho eu. Não foi improvisado, mas acontece, sim. Eu estava a dizer sobre a comunicação, estavas-me a perguntar, desculpa, estávamos a falar sobre agora a comunicação. Porque Porque tu eu queres inglês, porque eu inglês. comunicar, sim, que Sim, é mais abrangente, sim. sim, porque o que eu sei fazer é dar aulas de inglês. Só que, por exemplo, eu sou formadora de diálogo intercultural. Trabalhava no governo para ajudar as pessoas a acolherem os imigrantes que chegam ao nosso país. Porque acredito que podemos aprender uns com os outros. É possível usar o inglês como ponte para chegar a ainda mais pessoas. Não ficar só no português. Eu adoro português, cada vez mais adoro. Como eu disse, adoro chegar a casa e falar, sair da casa, quer dizer, sair da minha sala para outra sala e falar inglês, falar português. Mas em inglês abre as portas às pessoas ainda mais amizades ou ainda mais contactos, não é, com outras pessoas. Então hoje ainda mais. Porque não usar o que eu adoro, que é a comunicação, com o inglês, as duas coisas. E que eu sei que é tão difícil de Sim. fazer. Uhum. E tu, quando tu estás na tua atividade, sentes que estás num mundo diferente e que foges um bocadinho da realidade que estamos a viver? Eu sinto-me, ao contrário, sinto-me completamente ligada, como eu estava a dizer há bocado, por exemplo, do Covid, eu consigo perceber, as pessoas estão ou nos Açores, ou no norte de Portugal, ou imigrantes em França, ou as pessoas estão em cada sítio e dá-me para perceber exatamente o que é que está a passar com as pessoas, a confusão de opiniões que há em todo lado, as famílias que não falam umas com as outras, eu consigo perceber a informação de vários pontos do país e de outros países. Para mim aprendo imenso. Minha mãe, os meus pais, a minha Então, família acham engraçado porque eu chego ao final do dia e aprendi de tanta coisa das pessoas. Não fui eu que ensinei só, mas elas ensinam-me a mim. Né? olha, os teus clientes, tu já falaste que são de vários pontos de Portugal e do estrangeiro, também tens portugueses que querem aprender. Sim, neste momento tenho uma aluna da Suíça, tenho uma aluna, são pessoas portuguesas estas, uma no Luxemburgo, outra na Suíça
outra em França e alguns no Brasil, algumas pessoas no Brasil. Ok, Além então do... Sim, tens um negócio de sonho, que é tu consegues alcançar o mundo. sim, o desafio agora é estou a passar numa nova fase, que é expandir para mais professores, porque chegou uma altura que eu não conseguia dar resposta às necessidades das pessoas. E começou a ser, ter que dizer sempre não tenho horário, não tenho horário, não tenho horário, só que formar um professor nesta área da ansiedade do inglês não chega a ser tecnicamente bom. Então demorou tempo até encontrar a pessoa que eu queria encontrar e mais professores virão, mas demora tempo a fazer esse trabalho. Então sim, está a correr otimamente, não sabemos como é que vai ser o próximo ano, vamos ver, não sabemos como é que será. Vamos ver. Mas estamos aqui numa era um bocadinho, olha, vamos chamar imprópria, mas que vai passar. Sim, Olha, Ana, tens uma atividade muito interessante, mudei completamente a noção do que é dar aulas de inglês, porque a minha realidade não é a tua, gostei muito. obrigada. Muitos parabéns pelo teu percurso e por aquilo que estás a fazer. Tens aí Obrigada. uma vida cheia mesmo. Mesmo, há tanta coisa para fazer, há cursos para fazer, tantos, nós, por exemplo, tenho um clube de leitura em que nós só lemos em inglês à noite e debatemos os livros. Olha, isso é interessante. Há tantas coisas, tenho tantos sonhos de cursos para fazer ainda, porque há tanto inglês, tantas áreas que se pode fazer, é preciso ter horas do dia, já não há horas do dia, então faz o que se pode. Não transforma-se a noite em dia, a luz e... Obrigada por esta oportunidade também. Olha, Ana, mais uma vez, eu sei que a net está um bocadinho fraquita. Se quem te quiser Peço desculpa. encontrar, encontra-te aonde? Sim, no Facebook e no Instagram, em ambos os sítios, é English for Life Portugal. Ou como Ana Calha no YouTube, o canal é, se procurarem por Ana Calha English for Life, também aparece. Ok. Não falei do YouTube há pouco, tinha o canal do YouTube também, para dar conteúdos às pessoas que elas possam precisar. Sim. Olha, vou Na, seguir o teu canal do YouTube. sim. Por exemplo, no próximo sábado vou fazer um webinar só sobre o medo, que eu cada vez quero trabalhar mais à parte também o medo do inglês, e vou fazer um webinar só sobre o medo, por exemplo. A coisa, abordaste assuntos tão interessantes que Sim. para nós que já dominamos, mas eu digo uma coisa, nós deixamos de falar inglês e depois para arrancar a coisa até demora e é pôr os verbos que sinto mais dificuldade, é verdade. Mas Vamos não ir depois. fico, Mas não desaparece, nunca desaparece. Eu digo às não. pessoas, não desaparece, mas demora um bocadinho a acelerar outra vez e voltar onde estava, assim, mas não desaparece. E acho interessante que tu ajudes as pessoas a dominarem este medo que temos às vezes do arranque, aí agora tenho que falar inglês e como é que vai ser? E então estás de parabéns por isso. Sim, só para dizer, só porque é possível que elas paguem tanto dinheiro de curso para curso e nunca virem a falar. Por isso, se nós não tratarmos desta parte, o inglês não é só a língua, é a parte emocional toda, não é? De errar à frente das pessoas. Eu acredito que se isto não se trabalha, as pessoas só pagam dinheiro e pagam o tempo todo. Porque não vencem o medo, nunca vão falar. Eu tenho alunos com muito inglês, como disse há pouco, e não falam, porque continuam à espera do inglês perfeito que nunca vem. Por isso, é o perigo que se corre de não trabalhar a oralidade muito. É essa a Então, mas diz assim, olha, vejam os nossos portugueses que estão lá fora a dar cartas, claro, temos exatamente. dois ambos ex-primeiros-ministros, e o inglês deles é horrível, mas lá estão, e não deixam de estar nos cargos. Eu costumo mostrar, por exemplo, o Ronaldo a falar inglês. O Ronaldo teria todo o dinheiro do mundo para corrigir todo o inglês. A autoestima dele faz com que ele dê todos os erros, não consegue fazer quase uma frase no passado, por exemplo, mas faz-se entender e a pessoa muitas vezes nem repara nos erros dele, porque a maneira dele de querer transmitir e querer comunicar, ele chega lá sempre. Se calhar É não sentia verdade. necessidade, se calhar não sentia necessidade, porque sentisse mesmo, o inglês dele é suficiente para ele fazer o que ele faz e tem muitas conversas em inglês e muitas entrevistas. Por isso, Sim. depende da expectativa, se a pessoa quer ser perfeitinho ou quer comunicar, ou quero, na minha área, ser muito bom, não é? Esta ilusão, às vezes, do que é o inglês perfeito, ou fluência, a palavra fluência. Eu quero ser fluente em inglês. E são muitas coisas, ser fluente. Olha, Ana, demos aqui uma perspectiva completamente diferente do que é aprender Sim. inglês. Faz favor de Uhum. entrar em contato com ela se querem aqui dominar a língua e dominar o mundo, porque para dominarmos o Sim. mundo precisamos do inglês. Obrigada, Ana Calha, por Obrigada. teres vindo aqui Parabéns às pelo teu conversas. trabalho. Parabéns pelo teu Obrigada. trabalho. Beijinho. Obrigada. Beijinho, muito obrigada, Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.